Hoje Deus nos deu mais um dia abençoado, uma chance nova para estar com Ele, fortalecer nossa fé e sentir seu carinho por nós. Mas eu preciso compartilhar com você algo que transformou completamente minha vida espiritual e pode transformar a sua também. Durante 7 dias consecutivos, Deus me levou a orar de uma forma diferente, mais profunda, mais íntima. E o que aconteceu nesses 7 dias me deixou literalmente sem palavras. Você já teve aquela sensação de que suas orações estavam ecoando no vazio? De que havia uma barreira entre você e o céu? Eu passei meses assim, orando mecanicamente, repetindo as mesmas palavras, as mesmas súplicas, mas sem sentir a presença real de Deus se movendo na minha vida. Até que o Espírito Santo me mostrou um segredo que mudou tudo. Durante uma madrugada de insônia, quando a ansiedade me consumia e os problemas pareciam maiores que a minha fé, Deus sussurrou ao meu coração: pare de pedir e comece a decretar. Pare de suplicar e comece a comandar com a autoridade que eu te dei. Naquela manhã, algo mudou no meu jeito de orar. Não era mais apenas um diálogo desesperado. Era uma declaração de guerra espiritual. O primeiro dia foi transformador. Ao invés de acordar com aquele peso familiar da preocupação, eu levantei da cama e, ainda deitado, comecei a decretar: em nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de ansiedade que tenta se estabelecer sobre minha mente. Eu declaro que este dia está nas mãos de Deus e que nada pode me atingir fora da vontade divina. Foi como se uma nuvem pesada saísse do meu quarto. No segundo dia, a sensação foi ainda mais intensa. Antes mesmo de abrir completamente os olhos, eu já estava declarando vitória sobre minha família, meus relacionamentos, minhas finanças. E pela primeira vez em meses, eu senti que minhas palavras tinham peso no mundo espiritual. Era como se anjos estivessem sendo mobilizados a cada decreto que saía dos meus lábios. O terceiro dia trouxe confirmação. Situações que estavam emperradas há semanas começaram a se mover. Relacionamentos que pareciam impossíveis de restaurar começaram a mostrar sinais de cura. Oportunidades que eu nem esperava começaram a surgir do nada. Coincidência? Jamais. Era o poder da oração de decreto se manifestando de forma sobrenatural. Mas foi no 4º dia que algo extraordinário aconteceu. Eu acordei com uma paz que não conseguia explicar. Minha mente, que costumava disparar com 1000 preocupações logo ao despertar, estava em completo descanso. Era como se Deus tivesse colocado um escudo invisível ao redor dos meus pensamentos. Filipenses 4:7 se tornou real na minha experiência. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No 5º dia, Deus me levou a meditar profundamente em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas dessa vez, essa passagem ganhou uma dimensão completamente nova na minha vida. Eu comecei a entender que se Deus nos amou a ponto de entregar seu próprio Filho, quanto mais Ele deseja nos abençoar, nos proteger, nos prosperar em todas as áreas. Naquela manhã, ao invés de orar pedindo timidamente, eu comecei a decretar baseado no amor incondicional do Pai. Pai, porque Tu me amas com amor eterno, eu declaro que toda obra do inimigo contra a minha vida está cancelada. Porque Jesus morreu por mim, eu tenho autoridade para rejeitar toda maldição, toda palavra negativa, todo decreto das trevas sobre minha família. E algo poderoso aconteceu. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Lembrei-me da história de Davi, quando ele ainda era apenas um jovem pastor e teve que enfrentar o gigante Golias. Todo o exército de Israel estava com medo, paralisado diante do desafio. Mas Davi não se intimidou.
Ele não orou pedindo para Deus vencer a batalha por ele. Ele declarou: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Davi entendeu que ele tinha autoridade para agir em nome de Deus. Essa revelação revolucionou minha manhã do sexto dia. Eu comecei a entender que muitas vezes nós oramos como se fôssemos mendigos espirituais, implorando por migalhas, quando na verdade somos filhos do Rei, herdeiros de todas as promessas divinas. Romanos 8:31 ecoava no meu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não era mais uma pergunta retórica, era uma declaração de guerra contra todo o principado das trevas. Comecei a decretar: se o próprio Deus está comigo, quem poderá prevalecer contra mim? Se Jesus já venceu na cruz, eu também sou mais que vencedor. Se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A cada palavra, eu senti uma força sobrenatural tomando conta do meu ser. Era como se estivesse sendo revestido de uma armadura espiritual invisível. Josué 1:9 ganhou vida nova. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava me lembrando que Ele não apenas está comigo, Ele vai à frente de mim, preparando o caminho, removendo obstáculos, abrindo portas que nenhum homem pode fechar. No sétimo dia, algo que eu jamais esperava aconteceu. Minha filha, que havia saído de casa há meses por causa de desentendimentos, me ligou chorando, pedindo perdão e dizendo que sentia uma necessidade inexplicável de voltar para casa e para Deus. Minha situação financeira, que estava desesperadora, recebeu uma virada sobrenatural. Uma oportunidade de trabalho que eu nem estava procurando apareceu do nada. Problemas de saúde que me afligiam há anos começaram a mostrar sinais de melhora sem explicação médica. Quando eu acordei no oitavo dia, já não era mais a mesma pessoa. Deus havia me mostrado que existe uma dimensão da oração que vai muito além do que a maioria dos cristãos experimenta. Não se trata apenas de falar com Deus. Se trata de exercer a autoridade celestial que Ele nos deu aqui na terra. E hoje, eu quero compartilhar com você exatamente como fazer isso na sua vida. Primeiro, você precisa entender que sua manhã é um território espiritual. Quando você acorda, não acorde passivamente. Acorde como um guerreiro que está assumindo o comando do seu dia. Antes mesmo de sair da cama, declare: Bom dia, Espírito Santo. Este dia pertence a ti. Eu me coloco debaixo da tua direção e proteção. Isso não é apenas uma oração bonita, é uma declaração de guerra contra as trevas. Segundo, pare de orar apenas pelos problemas e comece a decretar soluções. Ao invés de dizer: Deus, me ajuda com essa situação difícil, declare: Em nome de Jesus, eu decreto que toda situação impossível na minha vida está se transformando em testemunho de vitória. Mateus 6:33 nos ensina: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca primeiro o reino, você está se alinhando com a vontade divina, e tudo mais se organiza naturalmente. Terceiro, use a palavra de Deus como uma espada espiritual. Salmos 23:1. Não é apenas um versículo bonito, é um decreto poderoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando você declara isso pela manhã, você está estabelecendo que a provisão divina está garantida sobre sua vida. Você está cancelando todo espírito de escassez, de falta, de necessidade que tenta se estabelecer sobre você. Quarto, ore pelos seus relacionamentos com autoridade. Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Declare sobre sua família: Senhor, eu decreto que teus pensamentos de paz estão se manifestando na minha casa. Toda divisão, toda contenda, todo desentendimento está sendo curado pelo poder do teu amor. Quinto, não esqueça de decretar sobre sua mente e suas emoções. Filipenses 4:7 nos promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todas as manhãs, declare: eu rejeito toda ansiedade, toda depressão, todo medo que tenta assaltar minha mente. A paz de Deus está governando meus pensamentos e emoções hoje. Profeticamente, eu sinto que Deus está levantando uma geração de intercessores que não apenas oram, mas que governam através da oração. Você não foi chamado para ser vítima das circunstâncias. Você foi chamado para ser um agente de transformação no reino espiritual. Suas manhãs não podem mais ser desperdiçadas com lamentações e preocupações. Elas precisam ser investidas em decretos e declarações de vitória. Eu profetizo sobre sua vida. Nos próximos 7 dias, se você aplicar esses princípios, você verá movimentos sobrenaturais acontecendo ao seu redor. Situações que estavam estagnadas vão começar a se mover. Relacionamentos que pareciam impossíveis vão encontrar cura. Oportunidades que você nem imaginava vão aparecer no seu caminho. Porque quando você ora com autoridade, o céu se mobiliza para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Agora, eu quero fazer uma pergunta direta ao seu coração. Quantas manhãs você já perdeu se preocupando com coisas que nunca aconteceram? Quantas vezes você acordou e a primeira reação foi pegar o celular para ver as notícias ruins do mundo, ao invés de buscar a face de Deus? Eu sei que você está me ouvindo porque o Espírito Santo tocou seu coração para estar aqui neste momento. Isso não é coincidência. Deixe-me contar o que aconteceu com uma irmã da nossa comunidade. Maria estava passando por uma situação desesperadora. O marido havia perdido o emprego, a filha estava envolvida com más companhias e ela mesma estava lutando contra uma depressão profunda. Todas as manhãs eram um tormento para ela. Mas quando ela começou a aplicar esses princípios que estou compartilhando com você, tudo mudou. No primeiro dia, ela acordou e, ao invés de se entregar ao desespero, declarou: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Eu rejeito todo espírito de desânimo e declaro que a tua alegria é a minha força. No terceiro dia, o marido recebeu uma proposta de trabalho melhor do que o anterior. Na primeira semana, a filha chegou em casa chorando, pedindo perdão e dizendo que queria voltar para Deus. Em 2 semanas, a depressão que a atormentava há anos simplesmente desapareceu. Mas sabe o que ela me disse que foi o mais impactante? Ela disse: Pastor, eu descobri que eu tinha poder e não sabia. Eu descobri que Deus havia me dado autoridade e eu estava vivendo como escrava. Isso me marca profundamente, porque sei que muitos de vocês estão vivendo a mesma situação. João 14:6 nos lembra que Jesus disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ele não disse que ele conhece o caminho. Ele disse que ele é o caminho. Quando você desperta pela manhã e a primeira coisa que faz é reconhecer Jesus como o caminho do seu dia, você está se conectando com a fonte de toda solução, de toda provisão, de todo milagre. 1 Coríntios 13:4-8 nos ensina sobre o amor de Deus. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Você precisa entender que cada manhã é uma nova declaração do amor incondicional de Deus por você. Ele não te acorda para te punir ou para te ver sofrer. Ele te acorda porque Ele tem planos maravilhosos para a sua vida naquele dia. Eu quero que você pare agora e responda sinceramente ao seu coração. Você está pronto para transformar suas
Manhãs em momentos de vitória, ao invés de momentos de ansiedade? Você está disposto a trocar a lamentação pelo louvor, a preocupação pela declaração de fé? Se você chegou até aqui nesta mensagem, é porque Deus está te chamando para um novo nível de intimidade com Ele. E eu tenho certeza de que se você começar a aplicar esses princípios, você também ficará sem palavras com o que Deus vai fazer na sua vida. Porque o mesmo Deus que transformou minha vida em 7 dias, é o mesmo Deus que quer transformar a sua. Por isso, se esta palavra está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando diretamente com você através desta mensagem, deixe um amém nos comentários. E se você quer que continuemos orando juntos todas as manhãs, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias eu vou estar aqui compartilhando revelações que podem transformar sua vida espiritual. Agora chegou o momento mais poderoso desta manhã. Eu quero que você feche os olhos, coloque a mão no coração e ore comigo. Se você está dirigindo, apenas acompanhe mentalmente. Mas eu quero que você sinta que esta não é uma oração comum. Esta é uma oração de libertação, de cura, de bênção e de salvação que vai marcar sua vida para sempre. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono de graça neste momento, não como um mendigo, mas como filho, como filha do Rei dos Reis. Eu reconheço que tu és soberano sobre minha vida, sobre minha família, sobre todas as minhas circunstâncias. Em nome de Jesus, eu declaro que este dia está debaixo da tua proteção e direção. Senhor, eu rejeito agora, neste momento, todo espírito de medo que tem tentado dominar minha mente. Eu rejeito toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a angústia que tem roubado minha paz. Em nome de Jesus, eu decreto que a tua paz, que excede todo entendimento, está guardando meu coração e minha mente hoje. Pai, eu decreto cura sobre minha vida. Se há alguma doença, alguma dor, algum sofrimento no meu corpo, eu declaro em nome de Jesus que pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu rejeito todo espírito de enfermidade e decreto que a saúde perfeita de Cristo está se manifestando em cada célula do meu ser. Senhor, eu decreto libertação sobre minha família. Se há algum vício, alguma dependência, alguma opressão espiritual atormentando alguém que eu amo, eu quebro essas cadeias agora em nome de Jesus. Eu declaro que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade, e minha família está sendo liberta de toda a obra das trevas. Pai, eu decreto bênção financeira sobre minha vida. Eu rejeito todo espírito de escassez, de pobreza, de falta. Conforme tua palavra em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Eu decreto que portas de provisão estão se abrindo, que oportunidades sobrenaturais estão chegando à minha vida. E agora, Senhor, se há alguém ouvindo esta oração que ainda não te conhece como Salvador pessoal, eu oro pela salvação desta alma preciosa. Jesus, tu disseste em João 3,16 que quem crê em ti não perece, mas tem a vida eterna. Eu declaro que neste momento, este coração está sendo tocado pelo teu amor, está sendo atraído à tua presença, está sendo salvo pelo poder do teu sangue. Espírito Santo, sela esta oração com teu poder. Que tudo o que foi declarado neste momento seja confirmado nos céus e manifestado na terra. Que os anjos sejam liberados para trabalhar a favor de cada pessoa que orou conosco. Que os demônios tremam e fujam diante da autoridade do nome de Jesus que foi proclamado aqui. Eu decreto que os próximos 7 dias serão de vitórias sobrenaturais, de milagres inesperados, de bênçãos que vão deixar todo mundo sem palavras, porque o mesmo Deus que fez maravilhas na minha vida está fazendo maravilhas na vida de cada um que creu.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo ontem, hoje e eternamente eu selo esta oração. Amém e amém.